Pecadores sim, corruptos não. O que isso tem a ver com a misericórdia? Vamos conferir agora no Jubileu 16. A misericórdia de Deus, ela é e deve ser anunciada para todas as pessoas. E quando o Papa Francisco dá essa entonação a todas as pessoas, de fato, ele quer que a misericórdia de Deus, que o anúncio da misericórdia de Deus chegue em todos os lugares. Escute o que diz o Papa no número 19 da bula Misericordiae Vultus. Ele diz que a palavra do perdão possa chegar a todos e a chamada para experimentar misericórdia não deixe ninguém indiferente. Meu convite à conversão dirige-se com insistência ainda maior àquelas pessoas que estão longe da graça de Deus pela sua conduta de vida. Penso de modo particular nos homens e mulheres que pertencem a algum grupo criminoso, seja ele qual for. O mesmo convite chegue também às pessoas faltoras ou cúmplices de corrupção. Veja, esse convite à misericórdia de Deus que o Papa Francisco está fazendo é um convite universal, até mesmo onde nós achamos que o caso já está perdido. No seu livro O Nome de Deus é Misericórdia, o Papa diz lá: pecadores sim, corruptos não. Por que diz isso o Papa? Porque ele diz o pecado é algo do qual a gente se arrepende e do qual a gente pede perdão e que a gente aborrece e quer mudar de vida. Mas ao contrário, a corrupção, diz o Papa, é uma contumácia no pecado, é você viver mergulhado naquilo como um peixe vive dentro da água. Você não saberá viver de outro modo senão corrupto. Isso é terrível. E nós estamos vivendo ultimamente dias muito difíceis, de modo particular aqui no nosso país. Dias em que parece que dia após dia, quando a gente pensa que não vai sair algo maior, ou que não vai ter algo mais novo, ou que todas as notícias de corrupção e de escândalos pareciam já ter esgotado, aí vem outra. Nós nos perguntamos, às vezes, desacreditados da classe política, de uma parcela da classe industrial, dos grandes empresários. Parece que as pessoas só vivem se forem marcadas pela corrupção, pelos conchavos, pelos acordos. E chama a nossa atenção que essas pessoas são, inclusive, pessoas que se diziam promotoras do combate contra a corrupção. Pessoas que, em nome de determinadas bandeiras, diziam um não explícito à corrupção. Inclusive pessoas que foram colocadas no poder por nós, povo de Deus, povo brasileiro, povo cidadão, pensando que as coisas poderiam melhorar e que o nosso país tomaria novos rumos. E desde algum tempo para cá, nós temos sido quase que arrastados por uma avalanche de denúncias de corrupção, denúncias de conchavos políticos, denúncias de conchavos econômicos, denúncias de abuso de poder, de irresponsabilidades. O Papa Francisco também quer que a palavra da misericórdia, o convite à conversão, chegue aonde nós pensamos que não há mais solução. Aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim, Gabriela. Ou aquela história de que pau que nasce torto, morre torto. Não, isso não é verdade. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar na palavra de Deus o exemplo de Paulo apóstolo, que não era corrupto, claro.
Mas como um homem perseguidor dos cristãos, parecia que nunca teria um caminho de conversão para ele, e ele trilhou um caminho belíssimo de conversão, caiu, foi ao chão e reconquistou sua vida, refez a sua vida. Quantas pessoas, o próprio publicano Mateus, que era coletor de impostos, Zaqueu, o cobrador de impostos, esses homens eram tidos como corruptos, por isso pecadores públicos. Mas Zaqueu foi capaz de dizer, numa exclamação belíssima: se defraudei alguém, devolverei 4 vezes mais tudo que tirei, e aquilo que eu roubei dos pobres, eu devolverei. E Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa. Nós poderíamos dizer, nesse contexto do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, quando um pecador inveterado, corrupto, consegue querer fazer esse caminho de mudança de vida, nós poderíamos dizer, parafraseando Jesus: hoje a misericórdia de Deus entrou na tua casa. Abre o teu coração para a conversão, abre o teu coração para a mudança de vida, devolve o que não é teu. Isso não acontece só com a classe política, não. Às vezes é um empresário, um patrão que quer sonegar os direitos dos seus funcionários. Às vezes é aquela pessoa que está lá atrás na fila e dá um jeitinho de burlar a fila e quer passar na frente, porque a gente às vezes pensa na corrupção no macro, quando às vezes a corrupção acontece no micro, no nosso dia a dia. Quando a gente quer dar aquele famoso jeitinho brasileiro e acaba sendo corrupto no nosso nível, mas equitativamente tão quanto os corruptos grandes, ou como nós chamaríamos, os peixes grandes. A gente precisa ter muito cuidado. Como diria Nosso Senhor, cuidado para não querer tirar o cisco do olho do teu irmão tendo uma trave grande no teu. No nome de Deus é misericórdia, o Papa Francisco diz o seguinte: a corrupção é o pecado que, em vez de ser reconhecido como pecado e de nos tornar humildes, é transformado em sistema, torna-se um hábito mental, um modo de viver. E quer ver como parece com algumas pessoas que nós temos visto na televisão ultimamente? Não nos sentimos mais necessitados de perdão e de misericórdia, mas justificamos a nós mesmos e aos nossos comportamentos. E ele ainda diz: o corrupto, ao contrário, é aquele que peca e não se arrepende. O corrupto não conhece a humildade, não se sente necessitado de ajuda e, pelo contrário, às vezes fica jogando a culpa sempre para os outros. O Papa continua e diz: o corrupto, aliás, esconde aquilo que considera o seu verdadeiro tesouro, aquilo que o torna escravo, e disfarça o seu vício com a boa educação, encontrando sempre um modo de salvar as aparências. Excelência, data vênia, porque Vossa Excelência está falando isso comigo assim, quando eu sempre tratei bem Vossa Excelência, é de Vossa Excelência e Vossa Excelência, que muitas vezes a gente não se dá conta de que está vivendo no pecado como uma condição. E o pior, diz o Papa, o corrupto tem sempre a cara de quem diz: não fui eu. Quantas vezes você e eu não já ouvimos essa história nos meios altos e às vezes nos meios mais baixos? Não fui eu. Quando na verdade ele sabe que foi. Na verdade, o corrupto vive de uma mentira. Ele acha que tudo está bem, quando na verdade ele próprio não está bem. Quando na verdade ele próprio está mergulhado num mar de lama. E nós precisamos, como igreja, ao invés de ficar defendendo esse ou aquele, ao invés de ficar acusando esse ou aquele, porque às vezes a gente compra partido e a igreja é apartidária, o que não deixa de fora
o ser político que a igreja deve ser e a colaboração que a igreja deve dar na política, ou que a igreja deve dar aos políticos para que eles tenham a consciência daquilo que eles devem ser no mundo, promotores do bem comum. Ao invés disso, a igreja precisa estender as mãos e fazer com que a misericórdia entre na casa, no coração dessas pessoas que, como diz o Papa, são faltoras ou corruptas. Peçamos a Deus nesse jubileu extraordinário da misericórdia que Ele nos ajude a olhar com misericórdia essas pessoas, a lhes anunciar a possibilidade da conversão, a possibilidade da salvação, de que nem tudo está perdido, de que pau que nasce torto, Deus pode consertar.